concedido por muitas misericórdias. Eu já estou, meus amados, para os mais jovens, eu já estou há 41 anos aproximadamente na estrada, viajando para lá, para cá. É claro que a voz já está um pouco, não está aquela voz, aquele vigor de 20 anos atrás, nem poderia também, né? Eu aceitei o Senhor Jesus no ano de 58 para 59, ali na Assembleia de Deus em Taboão, em São Bernardo do Campo, onde ainda estou até então. E até aqui o Senhor tem me abençoado, tem me ajudado. Glórias a Deus. Por ter esses tantos anos de caminhada, às vezes alguém chama a gente de ultrapassado. Eu fui louvar a Deus numa determinada igreja esses dias, bem recente. Eu não sei se eu fiquei alegre, eu fiquei alegre e fiquei triste ao mesmo tempo. Porque o pastor disse assim: olha, irmão Alceu, irmãos, é aquele cantor lá dos tempos de Jesus. Até aí maravilha, né? Mas depois eu fui interpretar, eu acho que ele queria dizer que eu era ultrapassado. Mas tudo bem, se é no tempo de Jesus, tá bom, né? Maravilha. Glória a Deus. Como quer dizer, ele está ultrapassado. Queridos irmãos, abram as suas Bíblias também. Nós vamos meditar um pouquinho no livro de aos Filipenses, capítulo 2, e os versículos 5, 6, 7 e 8. Livro de aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Eu vou ler para ganharmos tempo. Nos diz a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Amados, nós estamos nessa noite reunidos e unidos num só propósito: participarmos da ceia do Senhor, lembrar a sua morte, o seu sacrifício por nós. E eu fico imaginando, diante desses versículos que lemos, e os irmãos vão debater comigo, vamos imaginar juntos o que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós, se o Senhor Jesus fracassasse na sua missão aqui na terra. O nosso Deus, olhando dos céus, a terra não viu sequer um justo. Quando ele olhou e viu o homem indo a passos largos para o abismo,
Não está na Bíblia, mas nós podemos imaginar assim, quem sabe um diálogo com Deus, com o Pai, lá no céu, com o Filho e o Espírito Santo. Como quer dizer, o homem que criamos se corrompeu. Está indo a passos largos para o abismo. E eu não estou vendo nenhum lá capaz de morrer pelos homens que criamos. Vamos imaginar comigo agora o Senhor Jesus levantando-se do seu trono, dizendo: Pai, eis-me aqui, eu irei. Glórias a Deus. Deixou toda a sua glória, miríades e miríades de anjos o adorando constantemente, mas ele renunciou tudo para vir aqui. Glórias a Deus. Veio como forma humana, nasceu, cresceu, conviveu, trabalhou, e aos 30 anos começou o seu ministério, a sua árdua missão. Agora, meus amados, imaginemos quando eu disse o que seria de nós se o Senhor Jesus fracassasse na sua missão. O que seria de nós se lá no monte, já prestes a dar início à sua missão, ao seu ministério aqui na terra, se na tentação do monte, depois de ter estado lá 40 dias e 40 noites em jejum, preparando-se para tão árdua missão, agora a gente vê, parece que o diabo dizendo assim: bom, ele está fraco, ele já está todos esses dias lá no monte sem comer, sem beber, e ele vai cair facilmente nas minhas propostas. E depois dos 40 dias e 40 noites aproximou-se o diabo com 3 propostas para o Senhor Jesus. Certo que ele iria ceder, certo que ele iria cair, e disse-lhe: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É claro que o Senhor Jesus poderia fazê-lo, porque Ele é o Senhor de tudo, é o Criador de tudo. Agora imaginemos nós, ai de nós, meus irmãos, o que seria de nós se o Senhor Jesus obedecesse à voz do diabo, para mostrar que Ele tinha e tem poder. Ele poderia realmente transformar as pedras em pães, mas o que seria de nós hoje? Mas qual não foi a surpresa do diabo quando o Senhor Jesus olhou para ele e disse: Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira derrota. Quem sabe o diabo, o homem não está fácil, mas eu tenho mais 2 propostas para dizer a ele, para fazer a ele. E nos diz a Bíblia que ele levou ao pináculo do templo e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo também conhece as escrituras, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Claro que o Senhor Jesus poderia saltar de lá sem nenhum arranhão, claro que ele poderia fazer isto, mas ele não deu esse gostinho ao diabo, não, porque o que seria de nós, o Senhor Jesus, fizeste isso? Será que estaríamos aqui nesta noite, nesta tão linda reunião,
Santa Ceia do Senhor, será que estaríamos aqui? Mas como foi a surpresa do diabo quando o Senhor Jesus lhe disse: Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda derrota. E o diabo disse: mas eu tenho mais uma ainda, e essa ele não pode rejeitar. O levou até um alto monte e mostrou-lhe todas as glórias do mundo, e disse para o Senhor Jesus: olha, se tu és tudo isto que você está vendo, eu te darei, se você prostrado me adorardes. Ousado, não é? Mas o Senhor Jesus lhes disse outra vez: Satanás, está escrito, só ao Senhor teu Deus prestarás culto, só ao Senhor Deus adorarás. E o diabo o deixou derrotado. A Bíblia, nós acabamos de ler que ele veio e aniquilou-se a si mesmo. Isto, aniquilando-se a si mesmo, porque se ele fosse obedecer à voz do diabo, claro que ele poderia fazer tudo, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ele não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, nós acabamos de ler. Mas não parou por aí, meus amados, para que nós hoje estivéssemos aqui, para esse tão lindo memorial, a Santa Ceia do Senhor. Jesus passou por muitas outras lutas mais. Vamos imaginar somente mais algumas delas. Imaginar os irmãos ali no Getsemane, diante de tantas críticas, tantas injúrias, tantas blasfêmias de homens ateus, homens como que seus olhos vendados pela cegueira do pecado. Mas imaginemos ali no jardim do Getsemane, quando o Senhor Jesus foi preso, e que um dos seus puxou da espada, quando Judas chegou e o beijou, um dos seus, os discípulos, puxou uma das espadas e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. A gente pode até imaginar que seria Pedro, não sei se foi ele. Agora, imagine os irmãos, o Senhor Jesus, mesmo já sendo entregue ali, ele disse: olha, guarda a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido, guarda a tua espada. Ou não poderia eu agora, dizendo o Senhor Jesus, rogar ao Pai que me mandassem 12 legiões de anjos e me livrar? Claro que ele poderia fazer isto, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ele deixou ser levado pelos algozes, entregou-se totalmente por mim, por ti, pela nossa causa. E é por isso que estamos aqui. O Senhor Jesus poderia, sim, tão somente com um soprar da sua boca, derrubar toda aquela multidão por terra, os seus algozes, mas ele não fez. Ele aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se à morte, até morte de cruz, para que hoje pudéssemos nós estar aqui, meus amados, para participarmos da mesa do Senhor. Imagine os irmãos se o Senhor Jesus revidasse, quando já entregue nas mãos dos seus algozes, sendo ali injuriado, criticado, esbofeteado, coroa de espinhos sobre a cabeça, e quando chegou um daqueles e deu uma cuspida nos rostos, na face santa do Senhor Jesus Cristo. Ai de mim, ai de nós, se ele revidasse,
mas ele suportou tudo calado, como está escrito lá em Isaías capítulo 53, que ele foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, como ovelha muda não abriu a sua boca, mas aniquilou-se a si mesmo, deixou ser levado, deixou ser humilhado, deixou ser criticado e por fim deixou ser crucificado. Deu a sua vida por mim, por você, por nós. Ele aniquilou-se a si mesmo, sendo ele o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O coroaram com uma coroa de espinhos, sendo ele o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No lugar de um cetro de ouro lhe deram uma cana, um caniço. Sendo ele o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no lugar de uma manta real lhe deram uma manta talvez suja, simples, mas tudo isso o Senhor Jesus suportou calado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por fim morreu o nosso amado Jesus Cristo. Por quem sabe o diabo fez festa e comemorou, pensando que ele não ressuscitaria, pensando que ele não viria mais a viver, mas foi engano dele. Porque ao terceiro dia, como ele dissera aos seus discípulos, que ele ressuscitaria dos mortos, e ao terceiro dia vitorioso o Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte, subiu à destra de Deus e está lá intercedendo por nós, somente esperando a ordem do Pai: Filho, vai buscar aqueles que tu salvastes, que creram em ti. E muito breve, pode ser agora, mesmo antes de dizermos amém neste culto, as trombetas poderão soar, e ele virá arrebatar os escolhidos. Bendito seja o glorioso nome do Senhor, porque ele é fiel na sua promessa, ele não falha. Aleluia. Disse o Senhor Jesus em João 14: credes, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Meus queridos irmãos, o que estamos comemorando nesta noite, breve, muito breve, estaremos comemorando com ele nas bodas do Cordeiro. Compensa, meus amados, estarmos firmes, mesmo com todos os vendavais que sobre nós vêm, mesmo com todas as circunstâncias difíceis na vida, mas estejamos firmes e confiados, porque o Senhor Jesus já nos deu exemplo disso, dizendo nas suas palavras em João 16:33: disse-vos isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, meu amado irmão, talvez você tenha entrado nesta noite aqui angustiado, devido aos tantos problemas na vida, mas você veio para participar da mesa do Senhor, e para o teu conforto, olha a palavra do Senhor, Hebreus 10:37, é um pouquinho só, e o que há de vir, virá, e não tardará. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Glória a Jesus, aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Glória a Jesus. Meus queridos, é um momento solene, é um dos trabalhos mais importantes da igreja. É este momento quando nós estamos diante da mesa de Deus, para participarmos simbolicamente do seu corpo e do seu sangue. É o momento de cada um tem que estar consciente da sua vida, daquilo que você vai fazer diante do Senhor, para que não seja julgado, nem condenado, mas você deve examinar a si mesmo, não deve deixar de participar. Paulo disse: examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O nosso Deus é poderoso. Quando nós clamamos por misericórdia, que Ele nos perdoe, que Ele perdoe as nossas fraquezas, as fragilidades de cada um de nós. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, aleluia, e nos fazer dignos de participarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós queríamos falar principalmente para os jovens que estão para casar-se no próximo ano. Já podem se inscrever para fazer o curso para o matrimônio. Lá embaixo no subsolo tem alguns casais fazendo curso, que vão casar dentro em breve, e os irmãos diáconos podem levar lá o pão, o vinho, para que os irmãos participem. Já são membros do corpo de Cristo, apenas estão preparando, tomando mais conhecimento para o matrimônio, para não casar assim, sem conhecer um pouco mais da responsabilidade que temos para com o matrimônio diante de Deus e diante dos homens. Quantos que não têm resistido às intempéries, às lutas, e têm terminado o casamento antes de chegar no meio do caminho. Eu ia dizer no meio do caminho, mas antes, porque já aconteceu casos aqui que com poucos meses antes de um ano o casamento acabou, foi de água abaixo. Então é preciso saber da responsabilidade, não é brincadeira o casamento, é muita responsabilidade dos nossos jovens, e por isso os irmãos se inscrevam, porque vocês vão aprender um pouquinho mais concernente o matrimônio. Nós vamos agora convidar nossos obreiros para nós descermos até aqui e orarmos para a celebração da Santa Ceia do Senhor. A igreja fique de pé, nós vamos orar apresentando o pão. Glória a Jesus.
que é o tipo do corpo de Jesus Cristo. Aqueles que são batizados por imersão, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, podem participar da Santa Ceia do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, com este pão em nossas mãos. É o tipo do corpo do teu Filho amado Jesus. Nós pedimos, Senhor, que abençoe também a cada um dos teus filhos que vão participar agora deste pão. Ó Deus, prepara os nossos corações, abençoando-nos poderosamente. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que vive para sempre. O Senhor Jesus, após ter dado graça, tomou o pão e partiu, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei dele todos. Os nossos queridos glória a Jesus. Aleluia. Somente aqueles que são batizados. Glória a Jesus.
bem no começo aí. Ah, então tem que levar lá embaixo. E aqui Irmão Cícero? leva lá? Precisa levar lá. Pode levar um pouquinho de pão na bandeja, mas bandeja de cálice. Já levou. Já levou, né? Já levou. Muito bem. Aleluia. Glória a Jesus. E também já participaram, né? Vamos, queridos, ficar de pé e vamos dar graças ao teu Filho amado, nosso Salvador. Aqui está em nossas mãos, Senhor, este cálice que representa o teu sangue glorioso que foi vertido ali no Calvário para a purificação dos nossos pecados. Meu Deus, abençoa, santifica este cálice, meu Deus, abençoando a cada um das nossas vidas, Senhor, para que possamos participar do mesmo e sermos abençoados, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Os nossos irmãos diáconos.
agradecemos, Senhor, por este momento sublime de podermos mais uma vez, ó Pai, participarmos do Teu corpo e do Teu sangue. Abençoa-nos, ó Pai, derrama sobre as nossas vidas a Tua bênção, Senhor, e nos guarda. Livra-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a vitória completa. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus queridos. O pastor Alceu
eu agradeço a Deus por ter estado com os irmãos, nosso querido pastor Joel, pastor Davi, toda a igreja do Senhor aqui no Rio. Quero avisar aos irmãos que lá fora tem um abençoado, um amado irmão aqui, pendendo de certeza. Vamos chorar. Lembrando, terça-feira aqui o grande culto de ensino, amanhã é feriado, não vai confundir depois da terça-feira aí na segunda como segunda, tá? Terça-feira todos aqui, quinta-feira o grande culto da Vitória e no próximo sábado a reunião mensal de obreiros, amém? Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de aqui, Senhor, participar da sua mesa, Senhor, e aqui recebemos o pão dos céus e o teu cálice, Senhor, que traga a nossa memória, Senhor, a razão da nossa vitória, quando sucumbisse no Calvário, Senhor, e aí conquistou para cada um de nós a nossa vitória, e aguardamos, Senhor, a próxima ceia, celebrar contigo na glória, Senhor. Vem fortalecer a nossa fé, a nossa convicção, meu Deus, abençoando o teu povo que vai retornar às suas casas, Senhor. O trabalho ali, Senhor, no cemitério amanhã, abençoa teus filhos que vão ministrar a tua palavra. A reunião na terça-feira, meu Deus, na quinta e na semana ser com teus filhos, com teu povo. Abençoa-nos grandemente. Assim oramos e agradecemos, Senhor, pela cooperação dos teus filhos que trouxeram aqui o arroz para assistência social. Multiplique cada um as tuas bênçãos e nos dê uma semana de paz. Assim oramos no nome de Jesus, no qual agradecemos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.